Beleza, Josiel. Então, no episódio de número 1, a gente falou sobre processo de venda. Então, a gente colocou ali como sendo o tópico de número 1, prospecção. Tópico de número 2, rapport. E agora a gente vai falar do tópico de número 3. Tópico de número 3. Estabeleci rapport. E aí vem a questão. Quanto tempo eu fico no rapport? O tempo que for necessário para gerar confiança. E isso pode demorar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Claro que o ideal a gente fala é quebrar o gelo, não triturar o gelo, né? Senão você fica 2 horas ali em rapport e você também precisa ter um volume de atividade, você tem outras visitas para realizar também. Então, é ficar tempo suficiente para estabelecer uma conexão. Uma vez que eu estabeleci conexão, que eu fiz rapport, aí a gente vai avançar para o outro tópico que está no nosso ciclo de vendas, que é apresentação do seu produto. Quando você vai fazer uma apresentação, e aqui é muito importante, a gente trabalha muito isso lá na Monteu, você tem que se atentar à sua comunicação verbal e não verbal. A nossa comunicação ela é composta de 2 formas, a comunicação verbal e não verbal. E um estudo realizado mostra que 93% da nossa capacidade de comunicar é linguagem não verbal. Apenas 7% são as palavras. Então eu vou detalhar muito bem isso para vocês entenderem. O que seriam as palavras? 7%. É aquilo que sai da nossa boca. E vocês vão se assustar, mas mais de 95% das pessoas que trabalham na área comercial trabalham apenas com 7% da sua capacidade de comunicação. Uau! A comunicação não verbal diz muito sobre o profissional, né? Eu vou usar um exemplo bobo aqui, mas que me chamou muito a atenção. Essa semana eu fui júri, né? Fui convocado para um tribunal do júri, fui lá, tive que julgar uma pessoa, como um serviço eleitoral, né? E o advogado de defesa, ele estava no seu primeiro processo. Uhum. O Estado determinou que ele iria defender aquela pessoa, né? E ele foi pegar água em um determinado momento. A comunicação não verbal dele foi exatamente assim. Ele foi pegar água para tomar, foi colocar num copo, e a comunicação verbal dele estava assim, ó. Ele derramou toda a água do copo. Pra quem não tá vendo aqui, o Leanderson tá com mal de Parkinson aqui, ó, derramando água pra tudo quanto é lado. O que aconteceu? O que o corpo e as ações dele transmitiu? Medo, insegurança, nervosismo. Não conseguiu executar o trabalho que ele deveria ter executado com maestria. Com certeza. Isso é, assim, ó, isso é primordial. Olha que louco isso. Outro dia na Monteu eu estava avaliando, né? Buscando características incomuns das pessoas que estavam performando muito e aquelas que não estavam performando tanto. E olha que interessante. Quando eu parei para analisar, e aí eu fiz esse trabalho de acompanhar todos os consultores, né? E eu percebi uma única característica que foi fundamental, que aquelas pessoas que estavam ali no top do ranking, top 3, tinham, que os outros que não estavam tendo resultados Não tinham. não tinham. A diferença é essa. Obrigado. E qual é? Justamente a comunicação não verbal desses profissionais que estavam no top 3 e os outros que não estavam tendo uma boa performance não estavam executando bem a sua comunicação não verbal. Essa era a grande diferença e hoje eu vou falar o que seria que é a comunicação verbal e a não verbal. Esse foi o fator predominante que mostrava justamente que aquela apresentação estava sem brilho, sem emoção, sem entonação, sem fisiologia. E aí alterava todo o resultado. As pessoas às vezes brincam comigo, né? Josiel tira um sarro, né? O porteiro do prédio ouve sua apresentação. Eu prefiro ter energia em excesso para poder apresentar do que ser uma pessoa sem energia de forma passiva. Ali, não, e é ruim, né? Essa questão, por exemplo, dessa comunicação, não só essa questão da comunicação verbal, mas a não verbal, é a entonação que você coloca, a energia que você coloca, é o entusiasmo, é o brilho no olho. Exatamente. Né? Então, às vezes você tá falando assim, isso aqui é importante para você, e a pessoa tá assim... Ela tá falando isso pra mim, mas parece incongruente. Sabe aquele sexto sentido que você fala, não tá coerente isso? Então, a comunicação não verbal, ela fala muito, né? A pessoa, ela tá te observando nos mínimos detalhes. A atenção, ela é 100% pra você no momento da venda. Então, qualquer erro, qualquer deslize,
a pessoa nota. Ela fala, opa, isso aqui tá incongruente, não tá fazendo sentido. O que ela tá falando com a atitude que ela tá tendo não tá sendo congruente. Exatamente. E a venda não acontece. Total. Então, assim, gente, isso daqui é uma das coisas mais importantes que você precisa desenvolver, seja você gestor desenvolvendo seu time, seja você vendedor desenvolver, é você ficar atento à sua comunicação verbal e não verbal, para que você consiga se comunicar 100% com a sua capacidade de comunicação. Não é obrigação de quem está, do receptor, entender o que você está falando, e sim de quem está passando a informação, né, se fazer entender. Isso é muito importante. Então vamos lá. Nesse estudo, 7% da nossa comunicação é composto por palavras, aquilo que sai da nossa boca, que eu já falei que 95% dos vendedores atuam apenas com 7% da sua capacidade de comunicação. 38% é entonação. O que é entonação? É a vida que eu dou nas palavras. Então, pensa o seguinte. A questão da linguagem verbal e não verbal, eu até associo como você dirigir um carro. No primeiro momento, quando você vai aprender a dirigir, você fica todo tenso. Poxa, eu não sei o que fazer. Você pensa, né? Você tem que pensar em todas as ações. Todas as ações. Poxa, eu preciso dirigir. Passar a marcha. Olhar o retrovisor. Olhar o retrovisor, Dá seta, né? Dá seta. Você fala, caramba, eu não vou aprender a dirigir esse negócio nunca. É normal. Depois de um certo tempo, o que acontece? Automático. Já está automático. Você está ali dirigindo, está ouvindo música, está conversando no veículo, né? Tem uns até que usam um pouco da imprudência, estão até no WhatsApp e acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, por quê? Porque ficou natural, automático. A mesma coisa é com a sua comunicação. Você vai precisar desenvolver, eu acho que o primeiro pilar para você entender a sua dificuldade é você ter consciência do problema, que é eu preciso me gravar, preciso me ouvir e ver se de fato a minha comunicação está ou não está assertiva. Então eu preciso tomar consciência do problema primeiro, para depois sim corrigir as falhas que tem na minha comunicação efetivamente. Então, entonação, tem uma frase que é bem legal, tem até um exercício que é bem legal, que fala o seguinte. A frase é, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então vamos lá, eu vou colocar a entonação e dependendo onde você coloca a entonação, muda todo o sentido da frase. Então vamos dizer o seguinte, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Não é ele, né? Eu. Tá, se você não disse, quem disse? Né? Aqui é isso que ele está querendo dizer basicamente nessa mensagem. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Tá, então o que foi que você disse? Olha só. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Tá, então o que você disse? Olha só. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Se não foi ele, quem foi? Olha só. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Ah, então ele não roubou. Se ele não roubou, o que ele fez? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então, ele roubou outra coisa. Olha que louco isso. Esse exercício ele é simples, mas ele mostra a importância de você colocar entonação nas palavras e isso pode alterar toda a sua comunicação. Né? Então é a vida, a vitalidade que eu coloco nas palavras. Então quando eu quero destacar um momento do meu produto, então por exemplo, né, que eu falo muito lá para os consultores, né? Poxa, a hora que você vai falar da parte ali que é o benefício que o cliente vai ter, olha, então imagina você construindo o seu patrimônio e trabalhando por opção e não mais por obrigação. Seria fantástico. E aí você volta para a entonação. Então assim, é importante a gente entender isso para colocar força, vida, entusiasmo nas palavras, porque isso vende muito. Logo depois a gente tem o quê? 55% da nossa comunicação tem algo que é mais forte ainda que a entonação, que é o quê? A nossa fisiologia. Ciel, você tem uma prova que fisiologia é mais forte que a entonação? Tenho. Se a gente fizer uma brincadeira aqui, lembra aquela brincadeira que a gente fazia no colégio? Careca, cabeludo. Aí eu falava, careca. O que as pessoas faziam? Elas erravam. Porque a minha entonação estava falando uma coisa, mas a minha fisiologia estava falando outra. Então pode perceber que nesse tipo de brincadeira prevalece geralmente o erro na sua fisiologia e não naquilo que você está falando. As pessoas fazem o que você está fazendo e não aquilo que você está falando. Então isso evidencia esse exercício que a fisiologia tem muito mais força
do que a entonação, inclusive. Do que a entonação e as palavras juntas, Ditas, né? Juntas. Uhum. Então, o que é fisiologia? É o meu corpo expressando um determinado assunto, que foi o que o Leanderson falou, né? A pessoa estava ali com a água, colocando no copo, demonstrava o quê? Nervosismo, ansiedade, preocupação. Então, é muito importante como a nossa linguagem não verbal, ela fala muito sobre nós, né? Então, imagina que eu esteja falando aqui. Pô, o Leanderson é um cara legal. É um cara muito bacana. Você vai falar, pô, não é congruente, né? Eu tô falando uma coisa, mas a minha linguagem corporal é outra. Me lembrou novamente aí do tribunal do júri que eu participei. O promotor de justiça, ele é extremamente um profissional que trabalha essa parte da linguagem não verbal. Né? Tanto as ações dele, a parte de movimentação, de oratória dele, quanto a entonação, a frequência da voz dele. Ele ganhou muitos pontos porque ele sabe utilizar isso aí. Isso, e dando entonação naqueles pontos principais, que ele Naquilo queria que o jurado... Convencimento. É, né? Exatamente. Então, assim, muito importante a gente entender que nossa apresentação, quando eu falo vamos fazer a apresentação do produto, ele precisa ser composto de técnicas verbais e não verbais. Beleza? Esse é um tópico importante. Beleza, então eu fiz uma apresentação ali com fisiologia, entonação, com as palavras certas, a minha probabilidade de êxito é muito maior. E aí a gente vai descendo o ciclo, né? Depois da apresentação da solução, a gente vem pro fechamento, né? Fechamento. Fechamento. Tem muitos livros aí sobre fechamento, né? A maior dificuldade dos vendedores, outro dia eu lancei uma enquete e as duas maiores dificuldades eram fechamento e contorno de objeção. A gente vai falar disso. E eu costumo dizer o seguinte, você não precisa de técnica de fechamento quando o cliente quer comprar. O problema não está no fechamento. O problema está no que foi feito até chegar ao fechamento. Você não ganhou o direito de fechar essa venda. É uma brincadeira que eu faço, uma analogia, o cara que é solteiro, chega para a menina na balada e fala, vamos para minha casa? Você dormir comigo? O que vai acontecer? Não. Não, né? Então, assim, ele não ganhou esse direito. Ele foi querer fechar o negócio, mas ele não ganhou esse direito. Aí teve que ter o quê? O rapport, que é o quê? Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Legal, sempre te vejo por aqui. E aí vai estabelecer conexão, aí vai falar dele, que é o produto, né? A comunicação verbal e não verbal, fazer a apresentação da solução. Depois disso tudo, agora vamos começar, talvez vai para um segundo encontro, terceiro encontro, e aí começa o momento onde ele ganhou o direito de fechar. Na verdade, ele nem vai precisar fechar, porque a pessoa que vai querer comprar. Então, você não precisa de técnica de fechamento quando o cliente quer comprar. Então, o problema nunca está no fechamento. Vendedor que tiver com problema no fechamento, o problema não está no fechamento, está no processo da venda até aquele momento. Não transmitiu segurança, a comunicação dele não foi verbal, não verbal, não teve entusiasmo, né? Não teve essa entonação, essa energia, a fisiologia dele, o corpo dele era uma pessoa calma, tranquila, não se movimentava, então ele não conseguiu transmitir, fazer brilhar o olho do cliente. Basicamente é isso. Então, na hora do fechamento, ele não vai ter o fechamento. Tá? Então, o tópico fechamento, você também precisa conduzir o seu time, que existe sim uma técnica de condução. Fechamento ele é uma técnica de condução natural do processo da venda. Claro, né? Dentro do fechamento, você vai tirar dúvida do seu cliente ainda, natural ter dúvida sobre algum ponto. Com certeza. São as etapas de um fechamento. São as etapas de um fechamento, que basicamente ficou alguma dúvida, Leanderson, sobre aquilo que eu te apresentei, sobre o nosso produto, sobre os benefícios que você vai ter ao comprar nosso produto? Não ficou nenhuma dúvida, né? Legal. Aí você começa o processo de fechamento. Gostou das informações? Gostou do nosso produto? Gostei. Esse produto faz sentido para você? Essa é uma pergunta importante. Porque você não vai fazer negócio com um produto que não faz sentido para o cliente. Faz sentido esse produto para você, esse serviço, etc. Faz sentido. O valor X está confortável, está dentro do seu orçamento, que você pode pagar, investir, etc. Sim, está dentro. Olha, então o próximo passo é bem simples. E aí você vai para um processo de condução ali. E não... Gente, uma parte muito importante, um erro muito comum que eu vejo acontecendo, é deixar o cliente assumir a autoridade no momento da visita. A venda, você precisa conduzir o cliente, não ser conduzido pelo cliente. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque é natural que as pessoas tentem, de alguma forma, tirar a sua autoridade. Retomar ela de volta. Isso é um erro que eu cometi por muito tempo. Né? Eu acho que
É um erro que eu cometi, que eu acho que muitos vendedores cometem nesse momento de fechamento, que é passar realmente o bastão ali para o cliente. Bom, então o que precisa para a gente fechar? Você não pode fazer esse tipo de pergunta, né? É você que vai realmente levar o cliente ao fechamento. Bom, Leanderson, então o próximo passo aqui, eu vou entrar aqui no sistema, preciso da senha do Wi-Fi, já me passa um documento, que junto a gente vai preencher a proposta. Então, eu deixava o cliente muito confortável nesse momento, para ele me dar o aval de fechamento. Isso me fez perder muitas vendas. Estava sendo conduzido, né? O processo de fechamento, ele é um processo de condução. Então, não é uma técnica em si, é um processo de condução. Condução porque você não vai precisar de técnica para quem quer comprar, né? Então, acaba sendo esse processo de condução. Então, fechamento é isso, né? Então, claro que existe ali algumas técnicas dentro de fechamento, que basicamente são essas que a gente colocou aqui, né? Que é você conduzir o cliente. Claro que você levantou ali todas as necessidades do cliente, até antes do fechamento. Importante destacar, isso eu não coloquei, está no nosso ciclo de vendas, e aí é muito relativo de cada empresa, cada negócio, mas eu acredito que tem que se aplicar tudo, então até um passo atrás do fechamento, que é o quê? Vem o rapport, vem a apresentação da solução. Dentro da apresentação da solução, na verdade, ela faz parte da apresentação da solução. Tá o quê? O despertar de necessidade. O que acontece? As pessoas compram por dor ou prazer. Ou elas compram para obter um benefício, ou para evitar um sofrimento. Se você conseguir colocar esses dois itens dentro da sua apresentação, os teus resultados serão extraordinários. E como que eu faço isso? Para eu despertar dor, eu preciso fazer perguntas ao qual direcione o cliente a uma reflexão do porquê ele precisa do meu produto, né? Então, por exemplo, dentro do nosso negócio de investimento, se a gente pergunta para o cliente assim, se houvesse algum imprevisto, quanto da tua renda hoje vem de forma passiva? Aí o cliente geralmente fala 5%, 0%, hoje depende 100% do meu trabalho, né? Renda passiva é que não depende do esforço do seu trabalho. Ok. E se houvesse algum imprevisto que impossibilitasse você de continuar trabalhando? Como você manteria o teu padrão familiar mensal? Aí você já vê a linguagem não verbal. O cliente já se remexe na cadeira, né? Já coça a cabeça, já começa a ficar desconfortável. Opa, você fez bem. Você conectou. Você conseguiu o objetivo. Aí ele fala, não seria possível. Isso não te preocupa? Olha só, pergunta que gera emoção. Sim, me preocupa e me preocupa bastante. E aí, etc. A gente tem várias perguntas. Claro que eu dei um exemplo aqui para cada negócio. Você vai criar perguntas diferentes, assim como no processo de recrutamento e seleção, você precisa criar perguntas que direcionem o seu candidato a entregar respostas que você precisa para efetuar ou não a contratação. A mesma coisa acontece na venda. Para eu direcionar o meu cliente a entregar respostas que eu preciso para fechar a venda, eu preciso fazer as perguntas certas. E aí entra a frase do Einstein, que a grande habilidade da vida não está em como obter boas respostas, e sim em como fazer boas perguntas, tá? Muito importante isso. Então, e aí? Dor, prazer. E aí depois você vai destacar naturalmente, olha, mas fica tranquila, nós estamos aqui, vamos construir seu patrimônio, isso daqui nós estamos conscientizando. Que bom que você tomou consciência da necessidade da contratação desse produto, porque o meu trabalho é te ajudar para que antes possível você consiga trabalhar por opção, não mais por obrigação, e para que você deite a cabeça no travesseiro e durma em paz. E aí nós já estamos falando de obter um benefício, né? Tirar o cliente da dor e colocar ele no prazer. Exatamente. Então, assim, mostrar essas duas coisas é importante. Claro que tem produto que ele é mais pautado em dor e tem outros que é pautado mais em prazer. Mas se você consegue combinar essas duas coisas na sua apresentação, você vai ser muito mais efetivo. Tá, beleza. Avançando. Fechamento, já falamos de fechamento. Próxima etapa depois do fechamento, vem ali o contorno de objeções, né? E aí objeção, outra vez, as objeções. E eu vou lançar aqui uma situação, um dilema aqui para vocês. É bom ou é ruim que o cliente tenha muitas objeções na hora que você termina a sua apresentação? O que você acha, cara? É bom ou é ruim? Vixe, eu acho que é ruim. Você acha que é ruim? É ruim. É ruim.
E você, Leanderson? É muito ruim. Muito ruim. Eu acho que antes de responder até, né? Acho que é importante, Jussiel, definir o que é uma objeção e o que é uma dúvida. Legal, ó. São coisas muito diferentes. Excelente ponto. Excelente ponto. Há uma diferença entre o cliente estar com dúvidas e o cliente ter muitas objeções. Qual que é o dia do pagamento, Jussiel? Dia 10? Exato, isso é uma dúvida. Ok, isso na verdade não só é uma dúvida, como é um sinal de compra. Boa. Tem uma regra que tudo aquilo que o cliente pergunta depois que foi estabelecido o preço é um sinal de compra. Olha que loucura. Então você falou para ele o valor do seu produto. Tanto. Ah, legal. E eu posso pagar no dia 5 ou no dia 10? Eu posso pagar no começo do mês, no meio do mês? Olha só. Isso é o quê? Um sinal de compra. E tem vendedor que não saca essas coisas. Então, fica aí a regrinha. Depois que estabeleceu o preço, toda pergunta que é feita depois é um sinal de compra. Legal, Jussiel. Só que eu acho que eu vou pesquisar um pouquinho sobre a tua empresa. Legal. Isso. Aí nós entramos aqui. Objeção. Quando o cliente tem muitas objeções, e isso que o Leandro falou é uma objeção, a objeção, como que eu sei que é uma objeção? A objeção ela vem em 3 pontos. Ou eu não confio na sua empresa, ou eu não confio no seu produto, ou eu não confio em você. E aí vem uma outra questão. Objeção à empresa e ao produto é falta de confiança no consultor. Logo, eu estou afirmando que a maior objeção nunca é à empresa e nem ao produto. É sempre ao consultor. Porque se eu confio no consultor, eu compro o produto, independente de qual empresa que seja. Que é o que acontece com os amigos, não é assim? Quando a gente muda de trabalho, a gente vai oferecer para um amigo, ele fala, geralmente o que a gente mais ouve é assim, cara, se esse negócio é bom ou não, eu não sei, mas você não ia me vender algo que não fosse bom. Ou seja, olha só, ele não questionou tanto o produto e nem questionou tanto a empresa que você estava trabalhando. Porque ele fez negócio com você. Negócio tem a ver com pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Simples assim. Então, objeção, se o cliente está cheio de objeção, pô, mas essa empresa eu nunca ouvi falar, pô, mas eu entrei aqui no Reclame Aqui, olha quantas reclamações tem dessa empresa, poxa, mas não, isso, aquilo, ou seja, quando a objeção ela vem em cima da empresa, do produto ou em cima de você não fez bem o seu trabalho de apresentação, rapport, dor, prazer, etc. Falhou em algum momento, né? Falhou em algum momento. E aí você não vai nem conseguir fechar a venda e nem ser um profissional recomendável. Não vai exatamente. conseguir pegar as recomendações. Exatamente. Então, se você não fez bem o seu trabalho, você não ganhou o direito de fechar a venda e você também não ganhou o direito de pedir recomendações. Esquece. Ou seja, o teu ciclo foi uma porcaria. Então, contorno de objeção. Muito importante você ter um play. E mais uma vez, gente, esse ciclo que eu estou passando aqui, que veio prospecção, depois veio rapport, apresentação da solução, comunicação verbal, não verbal, dor e prazer. Avançando aqui para fechamento. Eu acabei de lembrar de um ponto aqui que eu acho que é importante falar também. A pessoa, o consultor, um vendedor, ele tem que entender, ele tem que ter um feeling muito bom de entender o que é uma objeção verdadeira e uma objeção não verdadeira. Uma objeção falsa. Exatamente, né? Exato. Muitas vezes a pessoa diz que não vai comprar de você agora, que vai comprar daqui a 2 meses. E isso é verdade. Pode ser verdade. Eu tô com um caso desse, eu tô com um exemplo desse, a pessoa me trouxe a justificativa 100% verdadeira. Então a gente tem que filtrar. Existe um filtro ali onde você consegue verificar o que é uma objeção falsa e uma objeção verdadeira. E há técnicas para isso, né? Como que eu faço para saber se a objeção é verdadeira ou a objeção ela é falsa? É justamente para isso que servem as técnicas, né? Então eu estava falando que dentro desse ciclo que a gente está detalhando aqui, que é um ciclo de vendas perfeito, seria você ter um playbook dentro do seu playbook de cada área como essa. Então, prospecção é um, rapport é outro, apresentação outro, apresentação da solução verbal, comunicação verbal, não verbal, dor, prazer, fechamento é outro playbook dentro das técnicas de fechamento e contorno de objeção. Então, assim, qual que é a importância de eu ter técnicas para contornar a objeção? Justamente, não é para fechar a venda. É para entender se é uma objeção verdadeira ou uma objeção falsa, que nem o Leanderson falou. Há uma diferença para a gente descobrir. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele te traz uma resposta que não é verdadeira. Ele está trazendo aquilo porque ele tem alguma dúvida ou alguma objeção verdadeira, mas ele não quer te falar. Ele quer se livrar de você. Ele quer se livrar de você. Às vezes ele até gostou do seu produto, fez sentido para ele, mas ele em algum momento teve algum ponto da sua apresentação que ele
criou uma objeção. Não gerou confiança suficiente. Não gerou confiança suficiente. Claro que o grande segredo das apresentações de alta performance é você antecipar objeções do seu cliente. Então você tem que mapear quais são as principais objeções do seu cliente. Você já precisa ter isso na apresentação. Por quê? Porque senão o cliente ele não vai te dar a possibilidade de você contornar uma dúvida dele. Então, por exemplo, você fala assim, você sabe que uma dúvida muito comum da tua empresa é, reclamação no Reclame Aqui. Poxa, eu já vou antecipar essa objeção. Então, na apresentação eu vou falar, inclusive, a gente tem ali muitas reclamações no Reclame Aqui, mas é porque a gente hoje é líder de mercado. A gente é a maior empresa do segmento. E se a gente for fazer uma contabilidade entre a taxa média de reclamações de Reclame Aqui por empresa, por número de clientes, é uma média de, 15%. A nossa está em 1%. Olha só, deixa de olhar ali, tem 50 reclamações suas. Proporcional ao nosso número de clientes, a gente é recordista em reclamações. A gente tem menos reclamações do que qualquer empresa. Um exemplo, eu estou dando um exemplo simples. Uhum. Coloca isso na tua apresentação. Por quê? Porque se o cliente for pesquisar depois no Reclame Aqui e ele vê alguma coisa ali que ele não gosta, ele não vai falar assim, olha, eu estava olhando no Reclame Aqui, você tem muitas reclamações. Raramente o cliente vai fazer, vai falar, cara, de momento não acho interessante, não dá, não tem dinheiro, falei com o Papai Noel, e aí vem aquelas desculpas que a gente sabe que é objeção falsa. Então, importante eu descobrir se a objeção é verdadeira ou se é objeção falsa. O processo de controle de objeção é para descobrir se a objeção é verdadeira ou falsa para que você possa, de fato, fechar a venda. Como que eu faço isso? Então, como eu descubro que uma objeção é verdadeira ou objeção é falsa? Eu preciso detalhar melhor a objeção. Então, qual é a objeção mais comum que as pessoas recebem? Número 1. Uma das mais comuns. A mais comum. Tem várias, mas a número 1. Vou ver com a minha esposa. Eu acho que tem uma antes dessa ainda. Preciso pensar. Exatamente. Preciso preciso analisar, não tomo nenhuma decisão por impulso. E depois, carregado dessa também. Às vezes elas vêm até juntas, né? Preciso pensar, mas o que você precisa pensar? Precisa pensar, apresentar para minha esposa, elas vêm juntas, e aí tem uma outra técnica, isolar a objeção. Mas vamos lá. Outra vez, né? Daria também um curso de dias aqui, vou falar. Aqui, é muita coisa, né? Tanto que é muito completo o nosso playbook. Então, assim, eu preciso pensar. Isso é uma objeção, concorda? Sim. Só que ela é verdadeira ou ela é falsa? Eu não sei. E como que eu faço para me descobrir? Até porque perguntando. Você precisa saber no que ele quer pensar. No que ele quer pensar. Aqui morre 90% das vendas do vendedor. Porque ele vai, não, fica tranquilo, fica à vontade. Vou aqui deixar meu contato e aí você me liga, assim que você tomar sua decisão. Acabou. Parece louco, mas é 90%, tá? Das vendas é isso, morre ali. A performance, eu brinco, né? Eu falo lá na Monteu, direto para vocês, a performance ela mora depois do terceiro contorno de objeção. Porque se você não contornou 3 vezes a objeção do seu cliente na venda, não houve performance. Você só é mais um vendedor. A venda ela mora depois da terceira objeção. Então, se o seu time comercial, se você que é vendedor, não está contornando pelo menos 3 vezes a objeção do seu cliente, você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, vamos lá. Como que eu perguntaria? Tá bom, Ciel, gostei, legal, mas eu preciso pensar. Gente, aí vem uma pergunta muito difícil que você tem que fazer. Não sei se vocês vão conseguir decorar isso, que é muito difícil. O que exatamente você precisa pensar? Olha que difícil isso. Muito difícil. Muito difícil. Geralmente, eu vou dar uma técnica, é repetir aquilo que o teu cliente está dizendo, você torna isso uma pergunta. Isso é uma técnica. Então, preciso pensar. Olha só, você está pegando a resposta dele e transformando numa pergunta. No que exatamente você precisa pensar? Quando você faz isso, aí vai acontecer uma coisa meio mágica. Quem não fez, vai fazer, vocês vão ver que interessante. O cliente ele não está preparado para receber esse tipo de pergunta. É igual a entrevista do candidato. Olha como é que é parecido. Sim. Quando você faz uma pergunta para o candidato ao qual ele não está preparado, por exemplo, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos? Ele está preparado. Agora, se você pergunta para ele assim, eu vou ligar para o teu gestor, assim que a gente finalizar aqui a nossa entrevista, que foi o que você me recomendou do seu trabalho anterior. O que ele vai me dizer sobre os seus pontos fracos? Opa, peraí, agora eu já preciso, se tiver alguma coisa ali, eu vou precisar. Ele não estava preparado para aquilo. Mesma coisa, teu cliente, ele não está preparado para responder esse tipo de pergunta. E na hora que você perguntar isso,
Aí pode ser, porque assim, pensar é muito amplo, precisa no quê? No nosso caso, a gente pergunta para o cliente, tá, o que você precisa pensar? Se você vai investir ou qual valor fica mais confortável para você estar investindo hoje? Olha só. E aí pode vir uma outra resposta. Se eu vou investir. Qual seria a pergunta, Leandro? Mais natural? Então, eu até ia complementar. Você já começou o processo de isolamento da objeção. Isolar a objeção. Você já começou a isolar, entender se aquilo é verdade ou não. Aqui é uma mentira, né? Eu tenho que pensar. Então tá, pensar no quê? Se vai fazer o investimento ou qual valor fica confortável. Começou a isolar, começou a abrir o caminho para descobrir se isso é verdade ou se isso é mentira. Então vou fazer uma pergunta aqui para o Leanderson, né, para a gente simular aí o mundo real. Então se o cliente ele responde justamente isso, né? Você pergunta para ele, no que exatamente você precisa pensar? Aí trazendo para o contexto da Monteu trazendo para o contexto da Monteu, no que exatamente você precisa pensar? E aí vamos imaginar que você solta uma segunda pergunta que é, você vai pensar se você vai investir ou qual valor fica mais confortável para você investir. Olha só, você trouxe duas possibilidades. Para você justamente separou a objeção para você tratar, para saber se é um problema de valor, né, finanças, para você ajustar isso, e aí você vai trabalhar ali o contorno em cima do valor, ou se é um problema de alguma objeção oculta sobre a empresa, sobre o produto ou sobre o consultor. E aí vamos imaginar que o cliente responde o quê? Assim, se eu vou investir. Você vai investir? Você vai pensar se você vai investir ou qual valor você quer investir. Aí vamos imaginar que o cliente responde, se eu vou investir. Se você vai investir. Naturalmente, qual seria a pergunta certa, Leandro, que o consultor deveria fazer? Eu coloquei o Leandro agora numa situação aqui onde ele... Saia justa, mas como é um cara aí que tá liderando o ranking número 1, não é possível que ele não vai saber conduzir a pergunta certa. Mas ele sabe, se é processo, está no nosso método. Qual seria a pergunta mais natural de se fazer? Existem ali alguns contornos de objeções. Aqui a gente está tratando de uma objeção, né? Tem alguns que a gente pode usar nesse momento. Então, numa conversa com o Jussiel, chegou nesse momento, ele vai me dizer, Leanderson, eu vou pensar se eu vou investir. Uma das técnicas, por exemplo, é você poder recapitular todo o processo ali, né? Sim. Jussiel, a gente identificou aqui que hoje você não tem nenhum investimento, sua família não tem nenhum planejamento, você precisa de ter um planejamento. A gente identificou que fica confortável o valor que a gente conversou. Ficou claro durante a nossa conversa também que você gostou da empresa, gostou da apresentação, gostou do nosso bate-papo. Por que hoje você não investiria na Monteu, então? Aí, ó. É isso aí, ó. Essa é a pergunta. Então, se eu vou investir, por que você não investiria? Perceba que o cliente ele é forçado a te dar uma resposta. Cara, sei lá, não investiria porque eu não conheço ainda essa empresa. Primeira vez que eu estou ouvindo falar dessa empresa. Beleza, aí já ficou mais claro. Você estava no vou pensar, que você não tem a menor ideia para onde você estava indo. Você está isolando, cada vez mais. Você está isolando, cada vez você está afunilando É. ali, né? E aí teve mais clareza. Aí vamos imaginar que o cliente responde o segundo, né? Não, o valor que eu vou investir. Ah, então o valor que você havia me dito inicialmente, Não possivelmente está não é o que está confortável, certo? Certo. Qual valor você tem... Aí vem uma outra pergunta, mas aqui já estou antecipando. Qual valor você tem certeza que você poderia investir sem que isso comprometesse seu orçamento? Ah, certeza X reais. Beleza, então vamos avançar. O mais importante que investir é dar o primeiro passo. O valor que você vai investir é dar o primeiro passo. Vamos iniciar com o valor. E aí, eu etc. vejo, Jussiel, esse é um ponto onde muito vendedor, muito consultor perde a venda por não saber simplesmente descer o ticket, porque não entendeu que ficou desconfortável para a pessoa. Isso é muito normal acontecer. Sim. Infelizmente é normal. Sim. E aí é importante entender isso, porque às vezes está perdendo uma venda por uma questão de valor ou porque realmente foi alguma objeçãozinha ali tranquila de você tratar, mas como você não fez muito bem o seu processo de controle de objeção, você acaba deixando dinheiro na mesa e muito dinheiro na mesa, né? Eu falo que você atinge alta performance quando você só perde a venda por 2 motivos. Ou porque o cliente não gostou do produto e não faz sentido para ele esse produto. Não faz sentido. Aí foi mais um erro de público-alvo, mas não faz sentido para ele. No caso nosso. Eu não vou investir em consórcio imobiliário, por mais que seja interessante, porque eu invisto em gado e eu já tenho uma média de rentabilidade de 5% ao mês, é o que eu conheço, e jamais o consórcio vai poder me dar, mesmo eu comercializando a minha cota, etc., um retorno tão alto com a mesma segurança que eu tenho, porque é o que eu conheço. Ok, não faz sentido para ele. Não adianta você querer empurrar nada goela abaixo do seu cliente. E tá tudo certo. Então não faz sentido.
né? Então, Primeiro pode ponto, acontecer isso. né? Primeiro ponto. Segundo ponto, não tem capacidade financeira. Mais uma vez, erro de público-alvo, geralmente. O cara não tem capacidade financeira para comprar o seu produto ou para fazer, né, seja qual for. Sei lá, seja um cirurgião plástico. Pô, eu quero fazer, mas eu não posso pagar por isso. Então, não tenho condição. Ele não pode pagar por aquilo, não vai acontecer. Agora o resto, mas vamos somente voltar aqui. Nessas duas situações. Isolou aqui a objeção, a gente afunilou para entender o real motivo desse cliente não avançar no processo da venda. Mas voltando aqui, porque eu acho que é uma dúvida da nossa audiência, como eu sei que esse cliente está trazendo uma objeção que é verdadeira? Não, então, primeiro assim, você começa fazendo toda a etapa, entendendo o porquê. Então, assim, primeiro que é muito difícil você entender se a objeção é verdadeira ou falsa se você não afunilar essa informação. Afunilar, isso. sim. Então, vamos lá. Eu perguntei, tá, por que você não investiria? E aí ele trouxe o motivo. Se foi uma questão de valor, você reduz o valor, certo? Aí vamos imaginar, vamos tentar... Agora aqui é difícil a gente imaginar algumas situações, alguma hipótese, mas vamos lá, esse cliente pega e fala assim, olha, eu não tomo nenhuma decisão eu preciso pensar porque eu não tomo... Já vamos conectar essa, né? Geralmente elas vêm separadas, sim, mas vamos conectar essa porque também é uma dúvida, ou preciso falar com o sócio, etc. Exato, Porque acontece eu preciso muito. falar com a minha esposa. Eu não tomo nenhuma decisão porque eu não tomo nenhuma decisão sem falar com a minha esposa. O que exatamente você precisa pensar? Se você vai investir ou o valor. Se eu investiria. Por que você não investiria? Porque eu não tomo nenhuma decisão sem falar com a minha esposa. Beleza, estamos afunilando ela mais. trouxe 2 vezes a mesma objeção. Na verdade, essa foi um pouco diferente, porque ela trouxe do vou pensar, e depois do pensar, ela disse que Novamente precisava ia conversar ver se com ela ia a investir esposa. ou não. E por que ela não investiria? Porque ela precisa falar com a esposa, ele precisa falar com a esposa, por exemplo, e ele não toma e essa decisão. objeção a gente já vê que foi um erro no processo, porque Com certeza. você pode antecipar isso aí convidando o casal para a reunião. Né? Muito importante. Olha só, o cara que é número 1, Maravilhoso, né? ele já sabe até que está na minha cabeça que eu vou falar. Maravilhoso. Porque eu já ia dizer justamente isso. Falar com a esposa, falar com o sócio é um erro no processo de vendas. No agendamento da reunião, você já tem que implementar no teu script, no teu pitch, que é o seguinte. Exemplo, trazendo sempre o exemplo da Monteio, claro que você vai adaptar isso para o teu negócio. Leandro, como a gente vai falar de planejamento financeiro, investimento, construção de patrimônio, você acha importante alguém mais participar dessa reunião? O que ele vai falar? Seria importante a minha esposa. Quando que fica legal para você e para sua esposa me receber? Seria legal o meu sócio. Seria legal o meu sócio participar. E aí, mesmo que ele fala assim que não seria importante. Então, caso a gente precise avançar em uma negociação, você tem 100% de autonomia para tomar essa decisão? Olha só, que você pode implementar. O cara vai falar que sim ou que não. Não. Para tomar uma decisão, preciso falar com o meu sócio. Então, eu gostaria de marcar uma hora com você e com o seu sócio. Não vá na visita, porque senão você vai ficar numa situação muito complicada, de fato, para saber se é o verdadeiro ou não, porque o sócio não está ali, aí é muito fácil dele ancorar isso. Exato. Beleza. Imaginamos que você conversou com isso no telefone, ele falou que ele tomava decisão, independente da esposa ou não, e ele falando, tomando decisão, você falar com a minha esposa. Mas claro que você pode usar isso, talvez não seja suficiente, mas aí tem todo um contorno também. Olha, na minha ligação, por isso que eu disse da importância, né, de entender se você tinha autonomia, de fato, para tomar essa decisão, e você me disse que sim. Uhum. Então, e aí você vai para o contorno da objeção da esposa, né, que você tem o contorno da objeção da esposa, que a gente tem várias técnicas ali também de contorno da objeção da esposa. Uma é justamente você dizer para o cliente, olha, eu imagino que você seja o pilar financeiro da sua família, certo? Sim. O cliente vai responder que sim. Como pilar financeiro da sua família, eu sugiro, essa é uma decisão que a gente precisa tomar em conjunto. Você precisa tomar essa decisão em conjunto com o seu consultor. E depois, você vai apresentar isso para sua esposa como um presente. A gente até brinca, né? Se você vai dar flores para sua esposa, você vai ligar para ela para falar, no caso da Karen aqui, cara, você quer flores brancas ou rosa? Você nunca me perguntou isso. Porque você nunca me deu flores. Mas, então, se eu fosse dar flores para Karen, que eu nunca dei, agora tem que dar. porque ela não gosta de flor. Eu gosto de chocolate. Entendi. Porque ela gosta de chocolate. Mas ele também não me dá. Chocolate preto ou branco? Você quer um chocolate preto ou branco? Entende? Estragou a surpresa. Então eu falo assim, vai ser muito mais interessante você tomar essa decisão junto comigo, depois a gente apresentar para sua esposa
Depois você apresentar para sua esposa, olha amor, pensando aqui no nosso futuro, na nossa família, eu tomei um passo importante, que seria investir para que eu possa gerar renda que não dependa só de mim. Para que a gente possa no futuro aí ficar bem confortável. Você acha que ela vai achar ruim de você estar se importando com o bem-estar da sua família? Olha que situação que você coloca. Então tem várias, né? Tô dando um exemplo de uma, a gente usa várias. Tem várias que a gente consegue usar. Então assim, e tem uma analogia que eu faço que é muito engraçado, né? Que é muito legal. Eu ouvi uma vez que falava justamente assim, um jogador de golfe profissional, quantos tacos ele pode levar para o campo de golfe? Eu não lembro o número exato, tá? Mas era algo em torno de 30 tacos. Aí eu fiz essa dinâmica lá na montanha. Eu falei assim, quantos tacos você acha que um profissional, Tiger Woods, leva para o campo de golfe? Porque cada situação você tem um taco diferente. Aí o pessoal falou 6, 8, 10. Ninguém deu a resposta que eu queria, né? Eu falei 30. Por que ele leva 30? Porque ele jamais vai se colocar no campo de competição, de batalha, sem ter todas as ferramentas que ele precisa para executar bem o trabalho dele. Aí você fala, poxa, mas um taco para chuva, olha o sol, olha o céu, né? Tá azul, sol, na previsão do tempo não tem nenhuma perspectiva de chuva, mas e se chover, você está preparado? Às vezes você vai precisar usar esse taco, e os outros não vão estar tão preparados assim, e aí você tem uma vantagem. Então, eu preciso conhecer todos os contornos de objeções, né? Lá na montanha a gente tem vários, e eu falo, vocês precisam dominar com maestria todos. Tem algum que raramente você vai usar, mas vai ter uma situação que você fala, cara, aqui, esse contorno caberia muito adequadamente para a situação. É um playbook bem grande. É bem grande, é um playbook bem grande. Então, em breve, lançamento desse curso com o nosso CEO, José Oliveira. E aí, como o Thiago Conser fala, me mostre um vendedor que estuda tanto quanto o médico, e eu te mostrarei o milionário. Você precisa estudar tanto quanto um médico. Técnicas de persuasão, de vendas, comunicação verbal, não verbal, controle de objeção, etc. Se você quer ser o melhor, você precisa desenvolver a sua capacidade de vender, né? Que é o que a gente não aprende na faculdade. Exatamente. Isso é muito importante. Beleza. Controle de objeção foi seguindo pedido de recomendação. Está no nosso ciclo também, faz parte. Então, pedido de recomendação, já disse, ele não pode ser uma forma passiva, tem que ser uma forma ativa de você pedir essa recomendação. E ele, novamente, é um processo de condução. Lembra que eu falei, assim como você tem que merecer o fechamento, você também tem que merecer as recomendações. Então, no começo da reunião, você já faz um combinado com o cliente. Se chama Lei do Compromisso. Robert Cialdini tem um livro muito bom, todo vendedor tem que ler, que chama Armas da Persuasão, que foi um estudo científico que mostra alguns gatilhos mentais. Por que as pessoas tomam decisão de comprar algumas coisas? Né? E ele é psicólogo, e ele mostra que existe uma psicologia. Dependendo alguns gatilhos que você utiliza, você consegue ter excelentes resultados. Então, um deles é o Lei do Compromisso. Então, no começo da reunião, a gente já faz um compromisso com o cliente. Né? Olha, eu vou te apresentar o meu trabalho, nossas estratégias, o nosso produto. Quero entender um pouquinho melhor como você se organiza financeiramente. E se você entender que isso faz sentido para você, eu vou te pedir para merecer algumas recomendações, assim como o Leanderson fez com você, cara. Eu vou pedir para merecer algumas recomendações que com certeza você vai se lembrar durante a minha apresentação. Combinado? Combinado. O que o cliente responde? Combinado. Lei do compromisso. compromisso. Lei do compromisso. Gatilho mental. Sim. Nem sou eu que estou dizendo isso, daí é o Robert Cialdini, o maior psicólogo hoje da atualidade, considerado o maior psicólogo da atualidade, que fez uma pesquisa extensa sobre esse assunto. Lei do compromisso. Só que pode ser que ele não passe? Pode, porque, lembra que eu falei? Aí tem todo, você precisa fazer a sua parte. Então, só tem alguma coisa. Você tem que merecer, você né? tem que merecer, de fato, fazer uma apresentação com entusiasmo. Você precisa ser um profissional recomendável. Recomendável, se colocar no lugar do cliente, empatia, carisma, tem todo um processo. Chegou no final, você vai pedir as recomendações. Então, as recomendações elas acabam se tornando um processo natural. Olha, assim como eu disse, agora é o momento mais importante da nossa reunião, assim como eu disse no início. Assim como eu disse no início da nossa reunião, que eu ia pedir para você avaliar o meu trabalho. Gostou das informações? Gostei. Achou elas interessantes? Achei. Gostou do meu atendimento? Gostei do seu atendimento. Recomendaria esse trabalho para amigos, familiares? Recomendaria. Quem são essas pessoas? E aí você vai para pegar a recomendação. E depois tem o último tópico do nosso ciclo, que é o contorno de objeção ao pedido de recomendação. Você fala, cara, mas dá trabalho demais vender. Quem disse que ficar rico é fácil?
Só esses anúncios aí, só lá aquele anúncio lá, como é que é? Como eu saí do 0 ao 1 milhão, Betina, né? O pessoal tava brincando, que era uma copy mais ou menos nesse sentido. Como eu fiquei milionário em um ano, não sei o quê. Não tem mágica. Ficar rico, ser bem-sucedido, dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Mas não existe um preço a se pagar pelo sucesso. O que existe é um preço a se pagar pelo fracasso. Tudo dá trabalho, mas Tudo bem dá trabalho. trabalhado traz o resultado. Com certeza. Traz o resultado. Então, assim, falou, poxa, é muita coisa, né? Lembra que eu falei? Estude tanto quanto o médico. E a eu gente te mostrarei um resumiu milionário. tudo isso em quanto tempo? 2 horas? 2 horas. Dá pra ficar 2 dias falando. Ixi, tem muito assunto. Por isso que eu falei, em breve o curso, a máquina definitiva de vendas, ó. Dá pra fazer uma imersão sobre todos esses. Dá. Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Claro que toda essa metodologia, ela foi construída através eu teria investido milhões em pesquisa. Claro que eu fiz o dever de casa, benchmark, modelagem, me aprofundei em empresas que tinham o melhor processo de vendas, hoje a maior taxa de conversão, tive a oportunidade de modelar essas empresas, trazer para a nossa essência, bagagem, vários livros. Então, assim, eu falo, sou fruto de mentorias, de livros, de curso, de modelar vários negócios de sucesso. Isso deu um trabalho gigantesco, mas por isso que a gente levou 10 anos para chegar no método que a gente tem hoje. E a gente está te entregando aqui de uma maneira simples, né, para que você consiga executar, mas você tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, o que é a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. É claro que cada tópico desse dá de fato, a gente está brincando aqui, mas talvez é uma brincadeira que se torne realmente uma realidade. Teria que ter um curso, porque cada tópico desse dá para fazer uma imersão de dias, né? Então, mas a gente está dando ali aqui algumas chaves, algumas dicas para que você possa implementar amanhã, já no teu negócio, que implementando você já vai ter um aumento aí no mínimo você vai dobrar faturamento, dobrar resultado, dobrar comissão, por aí vai. Contorno de objeção, pedido de recomendação. Então, vem as objeções, assim como eu preciso pensar e eu preciso falar com a esposa. Não gosto de passar recomendação sem antes avisar essa pessoa. Não gosto de passar recomendação sem antes avisar essa pessoa. A mais comum. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Cara, nem vou fazer você perder seu tempo, conheço poucas pessoas. Não gosto de recomendar. As pessoas que eu conheço não gostariam desse produto. Nossa, tem mais objeções aí do que do fechamento. Muito. Não gosto de recomendar quando eu não conheço. Aí vem outra objeção comum. Não tenho amigos. Tenho amigos. E aí vem outra objeção, qual que é? A do WhatsApp é a mais comum também. Ah, beleza, eu gostei. Posso te mandar depois pelo WhatsApp? Perdeu o Playboy. Nunca mais você vai receber essas recomendações. Pô, mas eu já recebi isso uma vez ou outra. Tá, mas a gente não vai trabalhar com a exceção, a gente quer trabalhar com a maioria. Não ficar na forma passiva nesse momento representa uma queda na sua performance. Então, existe os contornos de objeções também ao pedido de recomendações. Gente, uma dica muito importante para você fazer com o seu time comercial. Se você sabe quais objeções o seu cliente tem, seja você vendedor, seja você gestor de vendas, se você sabe quais são as objeções que o seu cliente traz constantemente, coloca isso num quadro, anota isso num quadro e fala, a gente precisa arrumar uma resposta para essa objeção. Diz que quando uma objeção é feita mais que 3 vezes por pessoas diferentes, é hora de você achar uma resposta para contornar a sua objeção. Olha que importante. Então, se a gente já sabe que o cliente vai trazer, posso te mandar pelo WhatsApp? O que eu faço? Objeção muito comum. Posso te mandar pelo WhatsApp? Eu crio um contorno para essa objeção. Né? Então, vou dar um exemplo de uma que tem várias, né? Então, essa do WhatsApp é muito comum. Posso te mandar depois pelo WhatsApp? Deixa o Leandro fazer, né? Pode, então mas para a gente poder encerrar o nosso atendimento, Jussiel, como eu sou avaliado exatamente pelo número de recomendações, é muito importante que você verifique aí o seu WhatsApp mesmo agora, verifique os últimos contatos, quem são as pessoas que você conversa com mais frequência e me passe pelo menos 6 contatos agora. Os demais, você pode passar todos por WhatsApp. Olha que coisa linda. Isso é música. Isso é música para os meus ouvidos. É isso. Entende? Isso é processo. E o Leandro fez com maestria. Pô, mas assim como o Leanderson, em tese, né, todos os consultores da Monteu fazem igual. Isso é processo. É por isso que a gente se tornou o quê? Uma franquia. O Leandro já é um franqueado. Uma franqueadora está comprando o quê? Você está comprando know-how. Você está comprando uma metodologia. Porque senão não faz sentido. Você monta a tua marca. Sim. Só que você não precisa errar onde outros já erraram. Então, por exemplo, a gente levou 10 anos praticamente para construir uma metodologia, um processo de vendas, depois de muitos livros, muitas mentorias, muito benchmark.
muito experimentar, tentativa, erro, para chegar num modelo que realmente funcionasse. 10 anos. Então você pode montar a tua marca e falhar por 10 anos, ou sequer encontrar as respostas, porque eu sou um cara disciplinado e determinado a buscar informação. Tem muita gente que não tem essa mesma consistência, a mesma disciplina. Ou você pode demorar 10 anos, ou nunca ter, na verdade, essa metodologia. Ou você pode ouvir o nosso podcast. Nosso podcast, ou ser um franqueado Monteio Investimentos. Né? E acelerar esse processo. E acelerar esse processo e você não precisa errar onde outros erraram. Né? Você vai aprender com nossos erros, o que é mais importante que aprender com os próprios erros. Então, aí vem o contorno de objeção ao pedido de recomendação. Finalizou a venda. Nós vamos para quê? Para o pós-venda. Né? Então, está dentro do ciclo que é o quê? Você manter um relacionamento com esse cliente. Por quê? Porque esse cliente é um ativo importante. No dia de amanhã, se você tem novos produtos, esse cliente vai comprar, seja o que for de você. Sabe por quê? Porque você já estabeleceu a coisa mais difícil que tem, que é o quê? Confiança. O mais desafiador é estabelecer confiança. Gente, é isso, tá? Nós falamos aqui um pouco sobre processo de vendas. Espero que vocês tenham... a gente tenha entregado valor para que você possa implementar um processo de vendas no seu negócio. Aqui nós te demos a ferramenta para que isso seja possível. Podcast de milhões aqui. Hein? Podcast de milhões. Eu ia falar isso. Eu não consigo precificar o valor que tem a metodologia que a gente desenvolveu hoje. Eu pagaria fácil, se eu fosse gestor de um negócio, de uma empresa, fácil, de 1 milhão para cima. Fácil. Por quê? Porque os profissionais hoje da Monteu, em média, entrega 20 vezes mais resultado que um profissional do mesmo segmento. Significa que hoje eu gerencio, entre aspas, 400 pessoas. Só que eu tenho um time enxuto de 20 consultores que entregam por 20 vezes 20, 400 pessoas. Tem um time mais enxuto, isso significa o quê? Lidar com pessoas a gente sabe que não é fácil, é desafiador encontrar pessoas, então eu tenho que lidar com menos pessoas, automaticamente menos custo, mais margem de lucro para a empresa e principalmente o cara que está lá na ponta, se ele entrega por 20, ele ganha por quanto? Por 20. É o ponto, né? Por isso que o Leandro está rico, né? Com certeza. Por isso que o Leandro está rico. Mudou drasticamente o padrão de vida dele. Isso é eu falo mais importante porque hoje esse é o nosso propósito, né, cara? É ver as pessoas construindo o sucesso que a gente conseguiu alcançar e a gente fica muito feliz em ver o resultado deles. Gente, então, já falamos aqui várias vezes durante o podcast, mas esse podcast, Receita de Sucesso Podcast, é um podcast patrocinado pela Monteu Investimentos. Então, se você está buscando uma estratégia de investimento para diversificar o seu portfólio, ter na sua cesta de segurança uma estratégia de investimentos que pode ser rentável, segura e também é sustentável, você sempre está andando para frente, nunca andando para trás, procure a Monteu Investimentos, você vai conhecer uma estratégia excelente através de cartas de crédito em consórcio imobiliário. Talvez até é o Leanderson que vai te atender. Então, será um prazer. Leanderson, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Me encontra aí no Instagram, Leanderson Giacomelo, né? Esse é meu Instagram. Giacomelo com 2 L. Giacomelo com 2 L's, descendente de italiano, né? Legal. Me encontra no Instagram, manda direct, né? Pelo próprio podcast, vocês vão me achar o podcast também lá, o Instagram do podcast Receita de Sucesso, tá? Pesquisa o Instagram do Jussiel, como é que é, Jussiel? Ah, isso aí, ó, já fez o meu merchan, o cara é... Sensacional, cara né? diferenciado. Siga também no meu Instagram, oliveira.jussiel, para mais feedbacks, mais conteúdo ou dúvidas, estou à disposição. E Karen, siga também a Karen. Me sigam, o meu Instagram é @KarenHaas e já me falem aqui, ó, eu falei para o Jussiel, a gente precisa abrir aqui a Monteu Investimentos para outros gestores conhecerem esse processo de vendas interno, né? Então, já estou aqui estruturando todo o processo junto com o Jussiel. Então, se você tem interesse em conhecer o nosso processo de vendas ali, ó, no tete a tete, já me manda aqui. Fala assim, eu quero. E a gente já vai providenciar isso daí. Isso não foi, quero deixar bem claro que não foi, não, mas não assim, foi negociado. É barato, tá, gente? É baratinho, vai ser barato. Nada que 1 milhão não pague, né? É isso mesmo. Brincadeira. Gente, um pedido muito importante. Se você gostou desse
podcast, se você achou que foi relevante para você, com certeza ele vai ser relevante também para as pessoas que você conhece, que trabalham com vendas, seja um vendedor, seja um líder de equipe, seja um gestor, dono de negócio, ou seja, qualquer outra pessoa que quer simplesmente aprender a se vender até para conseguir um casamento. Esse podcast ele funciona também. Então, eu vou pedir para você recomendar no mínimo para 5 amigos. Olha só, já estou executando o processo de vendas. Percebeu, né? O que vai dar de solteiro vendo podcast agora? Vixe, demais. Olha só, já estou executando um processo de recomendação. Então, fica o meu pedido para você. Você gostou? 5 pessoas. É só 5. Escolhe aqueles 5 amigos que você vai presentear com esse podcast, que com certeza eles vão ser muito gratos por receber também essas informações. É isso, até o próximo episódio. Leanderson, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Show de bola. Gente, então é isso, até o próximo episódio. Tchau.